E é esse tipo de habilidade que a inteligência artificial não tem hoje em dia. Ela consegue fazer coisas repetitivas, coisas manuais. Ok, ela consegue gerar uma coisa nova para mim, mas ela só faz isso. Ela não consegue ainda conectar com essa oportunidade do mercado, entendeu? Poxa, meu lucro eu quero ter de 2%. Ela quer aumentar meu lucro em 2% no ano. Isso, por enquanto, só um ser humano consegue fazer. A IA ainda não consegue. Você pode treinar ela com uma base gigante e tudo mais, mas ainda precisa de uma curadoria humana ali. Sim, seja muito bem-vindo! Vem pra cá, eu sou o Paulo, trabalho aqui na comunidade da Coder House Brasil e eu tô aqui para receber você. Vamos trocar um papo muito legal nessa nova série chamada Tech na Real. Eu vou te explicar, beleza? Porque você deve conhecer o Coder Talks, nosso antigo programa de podcast, tá? Agora, depois de ter recebido muitas pessoas, papos legais que passaram aqui no nosso estúdio, nós estamos mudando o formato. Agora, estamos um pouco mais intimistas. Vamos falar com os nossos convidados sobre carreira, sobre vida, sobre conexões, sobre como será o futuro, como foi o passado e o que a gente está fazendo no presente para fazer essa roda da tecnologia continuar caminhando saudável. Belezinha? E hoje eu tenho uma convidada especial que vai começar comigo, ela, galera. Ó, se segura na cadeira porque vem aqui, ó, carteirada de muito bom gosto, muito bom aqui, viu? Ó, de respeito. Ela é graduada em Ciência da Computação na UAM e Cientista de Dados na Bayer. É mestranda em Inteligência Artificial na Universidade Federal do ABC e cofundadora da AI Girls, junto com a Poliana, com a Andressa e com a Beatriz também. Ó, possui mais de 30 certificações, beleza? Entre elas, 23 só na IBM. É, galera. Colunista, palestrante, podcaster, criadora de conteúdo, como Laura Data Talks, LinkedIn Top Voice 2024. Ela também é escritora de artigos, entre eles, Identificação de Fake News no Contexto Político Brasileiro, uma abordagem computacional. Ela é santista, natural de Mauá, nascida em 99, amante da fotografia e de uma boa viagem. Não nega sua essência de otaku e sempre que pode é dançarina nas horas vagas. Ela também adora o universo do basquete e tem como frase inspiradora, abre aspas, talvez um livro não mude o mundo, mas ele pode deixar algo de bom no coração de alguém. Ela, a nossa convidada de hoje, Laura. Oi, pessoal, um prazer poder estar aqui. Obrigada, viu, Paulo, pelas palavras. Eu falei pra ele, gente, eu vou falar de novo, ele daria um bom cientista de dados, porque o quanto que ele pesquisou, soube até a quantidade de certificados que eu tirei. Eu tô muito chocada agora. Muito obrigada, gente, pelo espaço, pela oportunidade. Vai ser um prazer bater esse papo aqui com vocês. Ah, que bom. E ó, galerinha, ó, a gente só tá começando, viu? Então já curte aqui o seu vídeo, tá? Deixa o seu like, se inscreve também aqui no nosso canal do YouTube. Se você tá no Spotify também, ó, coloca aí no coraçãozinho pra gente, vem com a gente e ó, no final do papo, deixa aquele seu comentário. Gostou desse formato de bate-papo? Quer de novo? Coloca aqui, comenta. Bora lá então, Laura. Antes de a gente começar nosso papo sobre inteligência artificial e mergulhar nisso, conta um pouquinho como é que você foi parar na área de tecnologia. Nasceu lá em Mauá, em 1999. Você que teve aquele receio de entrar na área de tecnologia, quase se tornou uma engenheira química, especializada em petróleo, né? Olha! Então, a gente aqui, galera, a gente pesquisou bastante. Até o fato de você ter pouca infraestrutura, ter um computador para 4 pessoas. Como é que foi essa conexão, então, dessa Laura para hoje ser uma mestranda em inteligência artificial? Nossa, de fato, assim, eu tô com medo aí dessa pesquisa. E as me ajudaram. Olha, o ChatGPT me ajudou? Não, tô brincando. Olha, de verdade, eu não queria mesmo entrar na área de tecnologia, que nem você comentou. Queria muito estar como engenheira química, porque na escola, acho que a escola tem um grande fator, né? Assim, uma grande influência do que a gente vai se tornar. E aí na escola eu não tinha muito contato com tecnologia, então além de ir em casa eu não tinha toda a infraestrutura necessária para eu entender, enxergar o computador como
algo para ganhar dinheiro em cima disso, eu queria muito ser engenheira química, porque eu gostava de química orgânica. Então eu falei assim, poxa, eu gosto muito de química orgânica, aqueles desenhos de ligação, né? Nossa, muito legal. Né? Eu falei, vou estudar isso, que é o que eu tô gostando. E aí eu até pensei em petróleo, que naquela época, quando estava me formando, a Petrobras estava bombando bastante, né? Então tinha muita oportunidade. Falei, vou fazer isso. Aí eu lembro até que no final do ano da escola tinha, apresente qual que é o curso que você vai querer cursar na faculdade e tal. E eu falei sobre a engenharia química, a parte de petróleo. Então eu tinha tudo bem desenhado. Só que minha mãe virou e falou, Laura, olha, seu irmão, ele se formou em TI, você não quer tentar? Porque é uma área que está aquecida, oportunidades, você não quer tentar? Falei, vou tentar então, né? Mas eu já tava, ai mãe, não manda em mim, eu sei o que eu quero pra mim. E aí eu prestei vestibular para engenharia química e para parte de ciência da computação. E aí por que ciência da computação? Porque, se você ver, existem várias áreas dentro da área de tecnologia, várias formações. A gente tem sistemas da informação, ciência da computação, então existem vários fatores, várias pequenas áreas dentro da computação, né, quando você vai se formar. E eu escolhi a ciência da computação porque ela é uma área que ajuda muito a você entender todo o background de computação. Então, você vai entender o que o computador faz, qual que são os processamentos lógicos, como que você desenvolve um algoritmo, qual o melhor algoritmo para você desenvolver para determinado problema. Não era algo que estava me apetecendo os olhos, eu olhei e falei, poxa, que chato. Mas eu tentei, prestei o vestibular ainda para essa área. E aí eu acabei passando em ciência da computação, não passei em engenharia, porque cursos de engenharia são caros, para quem mora em bairros de periferia, que nem eu, vai entender que engenharia é um curso muito caro. Então eu prestei em faculdades públicas, não passei, então eu acabei indo para ciência da computação, que naquela época era um curso barato, né, comparado com engenharia, entrei. E aí, lá foi um misto de emoções, porque, como eu comentei com você, eu não tinha experiência em programação com computador. Então, foi um processo para eu me conhecer uma nova Laura, uma Laura que gosta de programar. E aí, no meio de tudo isso, eu conheci a inteligência artificial. E foi a partir de um professor. Então, aí entra cada vez mais a importância e o papel do professor na nossa formação, a escola, para a gente poder, né, decidir qual a melhor carreira, qual o melhor curso que a gente quer seguir. E aí o meu professor, ele virou para mim e falou, Laura, de fazer aqui uma iniciação científica e aí voltado para algoritmos genéticos. E ele falou, você quer participar? Eu falei, bora. Aí ele falou, lê aqui esse artigo científico e aí a gente conversa. Eu fui ler o artigo científico e algoritmos genéticos é uma pequena área dentro da inteligência artificial. Só que antes de eu ler sobre algoritmo genético, na minha cabeça veio o quê? Eu vou criar vida. Algoritmos genéticos, meu Deus do céu, eu vou criar, sei lá, Pokémon. Eu juro, eu só entrei, gente, eu juro, eu só entrei na área de IA porque eu achei que eu ia criar Pokémons. Eu falei, cara, é uma área, assim, muito legal. Sei lá, assim, Pokémon. Manipulação genética. Exato, realidade aumentada, poxa, minha meta, assim. E aí, por conta desse pequeno erro que eu tive de achar que algoritmos genéticos era isso, me fez entrar na área de inteligência artificial. Por quê? Porque eu comecei a pesquisar mais sobre algoritmos genéticos, esbarrei nesse termo inteligência artificial, e aí eu vi que a IA, ela já era parte da minha vida. Então, por exemplo, desenhos que a gente assiste. Você vai ver o Batmóvel. O Batmóvel é nada mais do que um carro autônomo, que é o que a gente está querendo desenvolver agora. Então, tem vários desenhos, Wall-E, vários filmes de ficção científica que já falavam sobre inteligência artificial, cada um da sua forma, né? Mas quando eu vi que a IA ela era uma capacidade de a gente criar vida, né, entre aspas, para as máquinas, eu achei isso muito legal. E aí eu comecei a me desenvolver minha carreira cada vez mais para essa área. Ai, que ótimo! Nossa, então teve várias referências, plot twists, assim, né? Um filme! Foi absorvendo um pouquinho de lá. Eu acho que ajuda um pouco disso, né? Só pra gente deixar a galera a par aqui e até deixar tudo na mesma página, a gente tem um quadro aqui que é Me Explique Como Se Eu Tivesse 5 anos, tá? Então, a gente vai direto, assim, na veia, tá? Então, explica pra mim e pra galera de casa o que é IA como se tivesse 5 anos, em um minutinho. Ok.
Inteligência artificial, ela é uma área da computação onde a gente dá habilidade para as máquinas fazerem coisas que antes eram dos seres humanos. Então, capacidade de detectar objetos, você consegue enxergar isso aqui e falar que isso aqui é um vaso com uma flor. Capacidade de se comunicar, de falar, de raciocinar, chegar numa resolução de problemas. Então, tudo isso são atividades que são consideradas humanas, só que a máquina consegue imitar. Então, a inteligência artificial, e tem um jeito até mais fofo que eu chamo, porque é quando eu vou falar com pessoas bem mais novinhas, que é uma forma da gente ensinar as máquinas coisas do nosso mundo. Ou seja, ensinar elas qual que é a diferença de uma planta para um vaso, que isso aqui é uma caneca. Então, tudo isso você vai ensinando de pouquinho em pouquinho para a máquina. Boa. Então, é um lado mais poético do que seria a inteligência artificial. Ó, eu fiz um crossover, tá? Tá bom. Eu coloquei a mesma pergunta pro ChatGPT. E aí eu vou comparar aqui as duas. Eu acho que elas se complementam, muito bacana, assim, sabe? E ela até mesmo ensinou uma coisa muito... Olha que interessante. Olha só o que ele trouxe, ó. O ChatGPT. A mesma pergunta sobre o que é IA. Diz o seguinte. Sabe quando você tem um brinquedo que pode pensar um pouco por si só? Como um robozinho que pode andar sozinho ou responder quando você fala com ele? Bem, a inteligência artificial é como a inteligência desses brinquedos, mas em computadores. Inteligência artificial são programas de computador que aprendem e fazem coisas por conta própria. Eles podem ajudar as pessoas a resolver problemas, como encontrar o caminho mais curto para a escola ou até mesmo jogar um jogo com você. É como ter um amiguinho inteligente no seu computador que pode te ajudar com muitas coisas legais. Olha só, chique! Cara de assim. Lacrou! Som do cabo quebrando. Ai, mas é muito o que você falou, né? Uma coisa complementa a outra. Porque ele deu uma aflorada, né? Do que seria, rodeou ali. Exatamente. E aí, no nosso caso, acho que nós seres humanos temos um pouco disso, né? A gente às vezes é um pouco assertivo demais. Sim. E aí, às vezes, dá essa floreada. Mas achei que tá super condizente, tá bem parecido mesmo. E, de fato, tá bem explicado para uma criança de 5 anos. Eu espero que vocês tenham compreendido o que eu expliquei também, mas eu gostei muito do que o ChatGPT colocou. Demais. Eu vou confessar que o primeiro contato que eu tive com IA, quando eu era garoto, fui acompanhar meus pais no cinema e eles foram assistir o filme Inteligência Artificial de Steven Spielberg. 2001. Não sei se você já assistiu esse filme. Menino. Exatamente. E assim, foi a primeira vez que eu tive contato com o nome Inteligência Artificial. É o nome do filme. E o plot todo do filme era um menino, um androide, que ele desenvolveu sentimentos, que ele podia sentir coisas como humano, e tem toda uma saga dele e tudo mais. E eu saí do cinema na época com isso. Cara, a inteligência artificial é um robô que tem sentimento. Isso lá em 2001. Então... Aí, os anos se passaram e tudo mais, e de uns 8, 10 anos pra cá, a gente começou a falar mais sobre IA. Só que assim, o meu sentimento foi que mudou totalmente. Talvez um dia possa chegar nessa máquina andrógena e tudo mais, mas não era o que eu estava imaginando. Será que estamos no começo de tudo? Assim, aí que eu vi minha pergunta sobre IA, como é que foi... a IA na nossa história, assim, lá em 1800, em 1900, já tinha um conceito parecido sobre o que era IA. Conta um pouquinho, Laura, como é que surge esse nome. Eu achei muito interessante essa perspectiva que você trouxe, porque inteligência artificial, ela significa coisas muito diferentes para cada uma das pessoas. Então, isso varia muito dependendo da experiência da pessoa, do nível de conhecimento técnico dela. Então, por exemplo, o que para mim é IA pode ser totalmente diferente do que é para você, do que é, sei lá, para um advogado. Então, cada pessoa vai ter uma noção diferente da IA. Isso porque inteligência artificial, o termo por si só, ela é muito genérica. Ainda tem algumas reflexões se de fato a inteligência artificial é inteligente. Sim. Porque ela é uma área assim, interdisciplinar que ela acaba tendo conexão com outras áreas, tipo psicologia, filosofia, essa parte de matemática. Então, ela é uma área assim que entra em diversos panoramas da nossa vida. E para mim também, quando eu via sobre IA, e eu vejo que a mídia tem muito disso na nossa influência do que é inteligência artificial, os filmes, séries que a gente assiste. Na minha época também era muito questão de personalizar a inteligência artificial, deixar ela mais
robótica, porque é algo mais palpável. Tá. Porque a IA agora, atualmente, as pessoas vão criando mais consciência disso, é que ela não necessariamente é algo físico, ela é um algoritmo. Então, ela está por baixo de diversos sistemas que a gente utiliza. E muitas vezes as pessoas não sabem que estão usando IA por baixo dos panos, né? O caso da Netflix, quando a gente vai pesquisar alguma coisa no Google, você vai começar a digitar, traz várias opções. E essas opções, quem calcula é uma inteligência artificial e te traz a melhor recomendação. Então, são coisas assim que tá no nosso dia a dia que a gente não percebe. E para mim também, no começo da minha carreira, eu achava que inteligência artificial se resumia em robótica. E eu vejo que, aí indo um pouco além, né, nessa questão de filosofia, eu tenho algumas hipóteses do porquê que a mídia ela acaba colocando IA como robótica. Porque é mais bonitinho, é mais fofo, você se conecta muito melhor quando é uma coisa personificada, quando é uma coisa palpável. O Wall-E, por exemplo. O Wall-E, todo mundo adora o Wall-E. O Baymax do Operação Big Hero. Ótimo. Então, são exemplos assim que se torna, a gente cria uma conexão maior quando a inteligência artificial é algo fofinho, algo super que você está olhando, você está enxergando ela. Sim. Então, isso acaba até mesmo afetando a forma como as pessoas vão entender o que é IA, né? Então, a mídia tem uma grande influência da gente em cima disso. Dos anos para cá, a gente viu que muitas ferramentas começaram a surgir utilizando inteligência artificial. Eu acho que para gerar o ChatGPT foi a porta, talvez, de entrada, para tentar entender, acessível e tudo mais. E daí começou a aparecer outras ferramentas que geram imagens e tudo mais. E eu queria até fazer um gancho aqui de algo que rolou recente, lá na Escócia, em Glasgow, de um evento One Com Experience, e pegou a galera no pulo, porque saiu no jornal da BBC News, galera, de que o seguinte, uma empresa promoveu um evento e no site eles geraram todo o template, a landing page do site com IA. Então eles prometeram experiência a cada passo e foi aquela coisa maravilhosa. E muitas pessoas no dia foram e era um galpão. Depois o produtor coloca a imagem pra gente aqui. Realidade, expectativa. Nossa, e eram umas coisas meio que bizarras. Era um MDF aqui, um pessoal vestido de outra coisa lá, e virou meme e tudo mais. E foi caro, se não me engano, foi 35, 32 libras por pessoa, né? Que é quase R$250 por pessoa. Meu Deus do céu. E aí começou a pipocar a questão de expectativa e realidade com a construção da IA, né? A gente quer passar uma emoção, mas foi construído com a IA essa emoção e na hora do vamos ver, não conseguiu chegar lá. Até eu quero saber de você essa questão das expectativas agora da IA solucionar problemas, mas keep calm, assim, calma, tem que ser com sabedoria. Não, mas olha, eu vi um pouco sobre isso e de fato as imagens são muito bonitas. Eu compraria para ir naquele evento, tava muito bom as imagens. Incrível. E a gente viu, né, o ChatGPT definiu ali a inteligência artificial que essas IA generativas, né, o que é o que a gente chama agora, o ChatGPT, essas novas inteligências que criam imagens novas com base em textos que a gente dá para ela. Então elas criam coisas muito incríveis que você fica tipo, nossa, que legal. Então a gente precisa tomar cuidado muito na forma como a gente utiliza esse tipo de ferramenta, né? Tanto na questão de prometer coisas para os seus clientes, você não vai conseguir entregar. Imagina, eu fico imaginando a cara da galera que ia montar o evento, né? Imagina o cliente chegar e falar, eu quero assim, entendeu? Para a próxima semana. O pessoal deve ter surtado, coitado da galera que estava criando o evento. Dependendo, né, de como aconteceu toda essa estrutura. Mas a gente tem que tomar muito cuidado da forma como a gente utiliza a IA, porque ela faz as coisas de acordo com o que você está pedindo para ela. Né? Então, a gente precisa saber muito bem como a gente vai utilizar e o que a gente está pedindo para ela fazer. E aí essa questão de prometer coisas que você não vai entregar, ou até mesmo a questão de desinformação. Então, é algo que as pessoas pesam muito em cima disso, e os pesquisadores e pessoas críticas em cima disso, que a inteligência artificial vai fazer o que você quer que faça. Depende muito da entrada que você vai dar para ela. Então, vamos na questão da área da educação. As crianças, elas vão interagir com o ChatGPT, não tem como, né? A galera toda já usou, ou vai usar ainda.
Então, as crianças já estão tendo contato com isso. E se elas não souberem o que elas estão pedindo, vai receber uma informação totalmente incorreta ou às vezes distorcida. E isso vai alavancar a questão de desinformação, disseminação de fake news. Então, indo um pouco além dessa problemática em cima desse evento, tem essas problemáticas de o quanto de impacto que essas IAs generativas conseguem criar na nossa vida, né? Então, essa questão de rotular, flaguear, né? Então, o TikTok, ele fez recentemente, eu até fiz um vídeo sobre isso que eu achei incrível, que era rotule os vídeos que você está usando inteligência artificial. Sim. Porque você usa TikTok? Muito pouco. Muito pouco? Muito pouco. Tá bom. Mas acho que deve ter chegado, deve ter entrado em contato contigo aquelas trends, tipo, transforma esse rosto em uma foto, transforma, é uma coisa que também é uma inteligência artificial, poucas pessoas sabem, mas os filtros são criados por algoritmos de IA, que transforma você, né, em outros personagens. E aí o TikTok começou a exigir que você sempre rotule. Olha, isso aqui foi feito por uma IA. Porque muitas vezes as pessoas que entram em contato, às vezes, com esse tipo de vídeos, informações, é o caso do Papa com a jaqueta, acho que você deve lembrar. Sim, eu vi isso. Nossa, alavancou toda uma notícia. Olha, moda, olha esse Papa que gerou uma moda nova. Na verdade, não, foi uma IA que fez essa imagem. E olha o tamanho de desinformação que isso criou. Sim. Então, tem o lado positivo, que você consegue ampliar a questão de criatividade, né? Você consegue gerar coisas muito legais, facilita o nosso dia a dia, mas tem os contras também, né? Que a gente sempre precisa estar com isso em mente. Muito bom. Eu acho que esse é um ponto que foi mal compreendido, eu imagino. O CEO da NVIDIA, ele disse esses dias, né, sobre um pronunciamento sobre não investir em educação de programação para crianças no futuro, porque não vai ser preciso e tudo mais. Foi uma polêmica isso, ele falou isso lá no Comitê Internacional de Governo, mas depois entendendo um pouquinho do contexto que ele estava falando, acho que casa muito sobre isso, sabe? Eu até vou ler aqui, trazer para a galera entender, pessoal, houve um comunicado, né? O CEO da NVIDIA disse e tudo mais, só que, olha só que interessante o que ele trouxe aqui, tá? Eu acho que casa muito. Ele disse o seguinte: na última década, quase todos os palestrantes que subiram a este palco, né, onde ele estava, enfatizaram que é importante que as crianças aprendam ciência da computação e saibam programar. Na verdade, é quase que exatamente o oposto. É o nosso trabalho criar a tecnologia de computação para que ninguém precise fazer isso futuramente. E que essa linguagem de programação seja humana. Todos no planeta agora podem ser um programador. Este é o milagre da inteligência artificial. Acho que aqui ele complementa, na verdade, né, de que a inteligência artificial veio, então precisa de profissionais que não só programem, mas que estudem IA, né, que não só entendam mexer de uma ferramenta ou outra, mas que eles estudem sobre IA, e a IA veio para somar isso, né? Eu acho que mais ou menos unir as forças, porque dali existe aquele discurso que a IA vai roubar o meu emprego e tudo mais, que a gente pode falar um pouco sobre isso. Mas tá indo para um lado interessante que ele tá falando, é isso mesmo, não é? Eu vejo muito prós e contras, né, na fala dele. Acho que por fim, a favor disso é que, de fato, né, muitas vezes os sistemas vão ficando cada vez mais usáveis, né, tem questão de usabilidade, então a interface com essas IAs estão cada vez mais fáceis, está cada vez, por fim, mais parte do nosso dia a dia. Só que acho que tem uma problemática em cima disso, é que se você não entende o que está acontecendo por baixo dos panos, você vai ser muito suscetível às pessoas te manipularem. Então, quem é que está criando esses sistemas? E como esses sistemas estão sendo utilizados? Então, acho que o ponto aqui é entrar uma coisa bem legal que eu andei estudando no mestrado, que é a Base Nacional Comum Curricular, que é a BNCC aqui do Brasil, que ela cria toda essa base curricular para o pessoal do ensino básico, né, o que a gente chama, que vai desde o ensino infantil até o ensino médio, que é essa questão de pensamento computacional. Pensamento computacional se limita à programação? Não. É uma forma de como você consegue
meio que resolver problemas a partir do pensamento lógico e o pensamento crítico. Ou seja, como você vai usar ferramentas para conseguir solucionar esse problema. Que eu acho que está mudando cada vez mais a necessidade de profissionais com esse tipo de perfil. Sim. Que é mais ou menos o que ele falou. Que é, ok, eu tenho um problema e como que eu uso tecnologias, sistemas que já existem para conseguir me ajudar a resolver esse problema. Então, entra muito nesse novo perfil de profissional e essa nova necessidade de pessoas que tenham cada vez mais esse tipo de pensamento. E é algo que tem que vir desde o ensino básico. Sim, é quase uma alfabetização, de fato, né? Exato, exato. Tem que ser implantado lá no início da educação, algo natural, e não vir como um wall daqui no futuro, né? Mas não, está intrínseco desde, né? Do início da educação. Exato. Então, não é questão de, preciso ensinar então meu filho já a programar, meu filho de, sei lá, 3 anos. Não, não é isso. É ele desenvolver cada vez mais esse tipo de pensamento de como ele consegue resolver problemas, como ele consegue analisar de forma crítica e analítica esse tipo de sistema. Porque cada vez mais as inteligências artificiais vão fazendo coisas que antes a gente fazia de forma manual, mas são coisas repetitivas. Então isso dá para automatizar. Poxa vida, né? A gente quer facilitar o nosso dia a dia, otimizar nosso tempo, tá ali na tomada de decisão. Então são coisas que a gente está sentindo cada vez mais essa necessidade, então o mercado vai mudando. Então eu vejo muito que a IA, ela afeta de forma direta e indireta o mercado de trabalho. De forma direta, porque muitas vezes, por exemplo, o caso dos programadores, né? Tem o Copilot. Então, afetou de forma direta a forma como eles estão desenvolvendo códigos. Então, o Copilot, ele consegue gerar códigos para você, consegue olhar todo aquele código que seu colega fez, que está horrível, que ninguém entendeu, ele consegue entender e te falar o que está fazendo ali, entendeu? Então, afeta tanto o seu dia a dia de forma direta quanto indireta. E a indireta é o mais perigoso que a gente não sente, que é a inteligência artificial vai mudando os perfis de profissionais. E você precisa estar sempre atento a essas mudanças, porque senão você fica para trás. Sim. Então, eu vejo muito que a gente precisa cada vez mais de pessoas com esse pensamento crítico, analítico, de como é que eu consigo incluir isso com as oportunidades no mercado. E é esse tipo de habilidade que a inteligência artificial não tem hoje em dia. Ela consegue fazer coisas repetitivas, coisas manuais. Ok, ela consegue gerar uma coisa nova para mim, mas ela só faz isso. Ela não consegue ainda conectar com essa oportunidade no mercado, entendeu? Poxa, meu lucro eu quero ter de 2%. Ela quer aumentar meu lucro em 2% no ano. Isso, por enquanto, só um ser humano consegue fazer. A IA ainda não consegue. Você pode treinar ela com uma base gigante e tudo mais, mas ainda precisa de uma curadoria humana ali. Interessante você tocar sobre isso, até de mercado, né? O que pode parecer, porque eu tive recentemente assistindo uma série na Netflix, O Futuro, se eu não me engano, a galera que está aí de casa, se quiser pesquisar, fala sobre tecnologias que estão aí começando a ganhar mercado e tudo mais. E tinha uma lei específica de um episódio que era sobre pós a morte, né? E esse mercado que pode vir e que algumas empresas até mesmo, estudando a forma de criar totens, um jardim de totens, onde pode colocar ali naquele totem, daquela árvore específica, um dossiê de uma pessoa que viveu e com um clique a própria voz daquela pessoa narrar a história dela à frente de... É até poético, à frente de uma árvore e tudo mais, assim, e de como esse mercado pós-morte pode ser grande. E eu acho que é muito isso, talvez, aí eu quero saber da sua visão, a IA vem, mas assim, o ramo que ela vai explodir é inimaginável, assim, né? E quanto também isso, aí tem um lado bom, que legal o mercado, e quanto contra a gente tem que tomar cuidado. Imagina uma pessoa, por exemplo, nunca viveu o luto, né? Imagina ter um relacionamento com alguém eternamente, sabe? Porque ela vai todos os dias ouvir a voz daquela pessoa, pode ser um ente querido. Enfim. E quanto que essa pessoa consegue seguir em frente, né? Exato. Não vai seguir a própria vida, vai ficar às vezes um pouco presa, né? Então tem toda essa questão mais de psicologia, né? Em cima disso, a galera que estiver assistindo a gente, que for dessa área, por favor, deixa aí sua opinião pra gente. Mas eu acho que é muito perigoso às vezes, né? Para onde a inteligência artificial vai, acho que depende muito da gente. E às vezes me preocupa um pouco o quanto que a gente está indo. Sim. E tem até essa questão de vida pós-morte, enfim, essa questão de pessoas que já se foram. Tem a questão
Foi da Volkswagen, meu Deus, esqueci o nome. Elis Regina. Elis Regina, sim. Que foi esse caso que eu gostei muito, né, da utilização da inteligência artificial nessa parte do marketing, propaganda. Tem os seus lados positivos e negativos. Sim. E eu, como uma pesquisadora de IA, eu fiquei muito feliz. Eu falei, nossa, que legal, olha só, gente, que bacana. E aí eu fui lendo outras perspectivas, saindo da minha bolha. E aí as pessoas trouxeram esse lado, do tipo assim, e a privacidade da cantora, né? Sim. Ela não tá mais aqui, mas ainda estão usando a imagem dela, né? A família deixou, as pessoas começaram a trazer esses assuntos que são muito sensíveis em cima disso, né? Por um lado, eu falo muito da minha visão, gente, como pessoa na tecnologia, pessoa que estuda e tenta desenvolver mais tecnologias que sejam positivas pra gente. Mas existem outros tópicos muito sensíveis, porque, que nem eu comentei antes, a IA ela tem correlação em outras esferas além da computação. E, inclusive, eu acho que ela tem que ser comentada e as pessoas têm que criticar, mesmo não sendo da área. Porque isso é o que fomenta a evolução e traz essa questão de regulamentações, leis, que podem impor, às vezes, um limite até bom para aonde a gente está indo. Porque, por enquanto, né, às vezes está terra de ninguém, né? Vai desenvolvendo tudo, a gente vê depois os impactos. E aí, o caso do ChatGPT, que veio do nada, que acabou afetando tanto essa questão de ensino básico. Né? As escolas têm que correr com esse tipo de impacto, que deu um impacto positivo e um impacto negativo, que é os alunos, como é que eles estão com esse pensamento crítico, analítico? A gente está criando, de fato, profissionais, pessoas que vão conseguir sobreviver a essa sociedade que é tão dependente da IA? Então, são críticas assim que eu acho incríveis, que as pessoas têm que fazer, mesmo não sendo da área. E, às vezes, a comunidade da IA, a gente acaba ficando muito preso numa bolha do tipo, olha, não, só pode falar quem tem propriedade. Sim. E teve até um comentário no meu vídeo que eu tava falando sobre inteligência artificial. Aí uma pessoa colocou assim, você tá falando isso, mas é porque você não tem formação, você não pode falar sobre inteligência artificial. Aí eu falei, meu querido, tá falando isso pra mim? No canal? Não, no meu canal. Não. E aí eu falei, eu comentei e coloquei, gente, não se limita a esse tipo de comentário, porque vocês precisam criticar, vocês precisam falar sobre inteligência artificial. E tá aqui, por exemplo, o papel do podcast, desse episódio que a gente está fazendo hoje, que é fomentar esse tipo de discussão e democratizar o acesso e entendimento da inteligência artificial, entendeu? Porque ela afeta a vida de todo mundo. A gente constrói sistemas para as pessoas, né? Então, acabei fugindo um pouco do tópico, mas eu acho que é muito relevante esse tipo de discussão. Não, é bom até puxar o gancho para você de casa, colocar aqui nos comentários, tá? O que você acha? A gente está tomando um caminho correto? Está faltando puxar o freio de mão, pesquisar um pouco mais antes da gente ir para frente com o IA? Porque a gente sabe que quando surgiu a IA e agora há pouco tempo a Sora, né? Mais um produto aí da OpenAI, né? Trazendo... Inclusive, adorei o lançamento, achei super... Maravilhoso, assim, foi de explodir a cabeça, né? Criar vídeos. Um vídeo de 1 minuto ali, quase realista. Tem algumas coisinhas que dá pra gente ver, né? Que tá refinando, né? Tá melhorando. A V2 vem aí, né? Mas assim, tá incrível. Se você só bater o olho assim, você acha que é real. E aí que eu quero entender de você, especialista em IA, essa seara de que a gente tem que deixar agora tudo claro de que isso é uma IA, tá? Assim, porque estamos chegando num ponto de que tá muito difícil. Tem um vídeo, se o nosso diretor conseguir colocar aqui, de uma pessoa com uma câmera, se não me engano, dentro de um metrô, algo assim. Parece real, eu não consigo identificar ali que é uma IA. A gente comentou no começo do papo, né, sobre o TikTok e tudo mais. Cara, usou uma IA para fazer isso? Tá lá no rodapé alguma coisinha dizendo que foi gerado por IA. Não, e dando um exemplo brasileiro também, não sei se todo mundo chegou a ver, mas teve uma regulamentação em relação ao uso da IA nas eleições, né, que vai acontecer esse ano. Então, eles colocaram um tópico bem específico e bem interessante, que é: toda vez que você usar IA na sua campanha, você precisa rotular. Se você não rotular, você vai ser penalizado. Então, começaram a ver que é importante você deixar claro para as pessoas, porque além da questão de qualidade da informação, né? Você está levando uma informação com uma qualidade melhor, né? Que você está explicando direito de onde vêm essas fontes.
Mas também você evita a questão de fake news, né? Você acaba evitando, né, de forma indireta essa questão de desinformação. Porque você está deixando claro, ó, gente, essas imagens aqui não... Olha, é só um mock-up, tá? Não é o que a gente vai entregar ainda. Sim. Então, são coisas muito interessantes, esse tipo de discussão, esse tipo de regulamentação que estão sendo feitas. Sim. Porque a gente consegue ver que afeta outras esferas da vida, né? Enfim, essas partes. E tem até um ponto que eu achei interessante, que eles proibiram o uso de deepfakes. Não sei se todo mundo sabe, mas deepfakes são sistemas que utilizam inteligência artificial para poder fazer edições em vídeos, em fotos. O caso do Papa, o caso da Elis Regina. Então, algumas empresas não gostam de usar esse termo, deepfake, porque o início dela foi bem problemático. Teve o caso da Taylor Swift, que eu não vou falar também, mas teve o caso dela que aconteceu com o uso da imagem dela. Então, a deepfake no começo, ela foi atrelada a algumas coisas que não são muito boas, então as empresas evitam falar sobre ela. Mas ela acontece. A gente vê muito os memes eleitorais, gente, que eu adoro, que vem campanhas. É muito incrível, é muito bom pra gente rir. Sim. Só que, às vezes, isso, dependendo do quão alfabeto digitalmente é a pessoa, ela talvez tenha uma propensão maior de acreditar naquilo, que na verdade não é realidade. Então, para evitar esse tipo de situação, eles proibiram o uso de deepfakes. Agora, proibiram o uso dos partidos, né, que foram nessa parte da campanha. Só que o problema é a internet, né? E aí vem a importância das plataformas digitais junto com as decisões do governo, né? Que é, ok, a gente está proibindo. E você, Twitter, X, né? Vou falar outra língua, antigo Twitter, X agora. E você, Instagram, Facebook, por fim. Ajuda das outras plataformas para tornar isso realidade e mais assertivo, né? Então, proibiram os partidos, mas e as pessoas que fazem esses memes, né? E aquelas correntes de WhatsApp que as senhorinhas vivem compartilhando. Então, são coisas que ainda precisam ser, por fim, debatidas, né? E discutidas. Não, eu imagino super um futuro plausível em a gente ver um político todo desenvolto falando sobre algo e tudo mais, só que uma IA. Ele não tem aquela desenvoltura toda, então ele foi gerado por IA e, sabe, isso seria um doping, talvez, sabe, do processo eleitoral? Não, tu falou sobre isso. Não sei. E me lembra muito da influencer, da digital influencer, que não era uma pessoa, era uma inteligência artificial, que ganhou muito dinheiro em cima disso. E, por fim, as pessoas foram pagando ela para fazer publi. Então, assim, são coisas que as pessoas não percebem que é IA. E, de fato, eu fui ver as fotos dela, ela não parece que é uma inteligência artificial. É muito bem feita as imagens. Então, essa questão de desinformação, o que é realidade ou não, é muito sensível ainda, sabe? Então, essas discussões precisam ser feitas e precisam ser debatidas cada vez mais. Sim. Até aproveitando, galera, artigos científicos também, acho que podem cada vez mais estar em cena. Você escreve muitos artigos, né? Tem alguns artigos publicados. E já temos artigos já referentes, eu sei que você já escreveu sobre isso, né? Sobre fake news também, né? Em relação computacional. Mas, mesmo tendo esses materiais, você acha que precisa de mais conteúdo, mais pessoas se engajem e escrevam com bases científicas também, para conseguir sempre reafirmar o perigo de tudo isso no futuro? Eu acho que os artigos científicos, aí vem um pouco uma crítica minha a essa parte acadêmica, é que eles são muito fechados para comunidades acadêmicas. Então, a língua que a gente usa é algo muito técnico, que às vezes, por exemplo, para a gente, né, para as pessoas, os usuários do dia a dia, isso não é atrativo. Então, depende muito de como você está passando essa informação. E aí vem, na minha visão, um papel dos criadores de conteúdo, das empresas, a Coder House, por exemplo, que vive dando vídeos, palestras, enfim, episódios de podcast para tornar a tecnologia mais acessível para as pessoas. Porque a gente sabe que a gente precisa adaptar a nossa linguagem. Então, a linguagem que eu uso com a minha orientadora é diferente do que eu uso no trabalho. E o que é diferente que eu uso nas minhas redes sociais, quando eu vou falar com outras pessoas que não têm o mesmo embasamento técnico que eu. Então, precisa mudar muito a forma como a gente se comunica. E acho que a questão aqui não está nem em escrever mais artigos. Acho que é importante, sim, termos mais pesquisadores, mais pessoas desenvolvendo essas inovações, mas a gente precisa sempre estar aberto a ampliar esse tipo de discussão com outras pessoas, né? Então, ok, poxa, você não tem conhecimento técnico, mas
Você, por exemplo, você tem muito case legal pra gente conversar e você tem uma visão muito boa do seu dia a dia, sabe? Sim. Então são coisas que, na minha bolha, que a gente não discute, que é muito interessante de ser discutido, debatido, mas não é trazido à tona, porque a gente está muito fechado. Então, isso é muito legal de ser feito. Então, eu acho que o ponto é, precisamos sim repassar informações com qualidade e dando sempre, né, os direitos autorais da pessoa para não virar plágio. Sim. Então é sempre bom nomear se você está baseando no conteúdo de coleguinha ou não. Mas acho que é importante a própria comunidade acadêmica estar aberta a receber outras pessoas, mais projetos interdisciplinares. Então, eu estou fazendo mestrado, mas muitas vezes a gente fica muito fechado na bolha de computação. Só que a minha tese de mestrado, ela envolve muita questão de psicologia. Sim. Então, eu não poderia falar com outras pessoas da área de psicologia. Então, vem umas críticas assim, que é importante a gente trazer, sabe? Então, é bem importante esse ponto. Laura, muito obrigado pelo papo. Foi incrível, foi maravilhoso, muita coisa pra gente falar. A gente não conseguiu falar nem de tudo que a gente queria, mas acho que ficou um convite bacana pra galera aprender mais sobre IA, né? Muito obrigado, viu, pela sua vinda aqui. Obrigada mesmo, pessoal da Coder House, pelo convite. Obrigada, Paulo. E, gente, olha, a área de inteligência artificial é uma área que tem muito impacto na nossa vida, a gente viu aqui no papo. Então, vale super a pena, assim, se você tem interesse de ingressar na área e poder construir cada vez mais soluções tecnológicas que impactem de forma positiva a nossa vida, né? Então, fica aí o convite para você ingressar na área, compartilhar também esse conteúdo com outras pessoas, né? Pessoas que têm interesse também de entender um pouco mais da inteligência artificial e como que ela impacta no nosso dia a dia. Então é isso, muito obrigada mesmo pelo convite. De nada, que isso. Galera, realmente, siga o conselho dela. Compartilha com a galera, se inscreve aqui no nosso canal, deixe seu coração, coloca aqui o seu feedback. Gostou do formato? Eu adorei, espero que você tenha gostado também, viu? E aí a gente se vê na próxima, né, galera? Até mais, viu? Tchau, tchau.